Alessandro, eu quero começar aqui com a opinião de um atleta que tem que ter sua consistência, não olhar para nada de fora, misturada com a opinião de um engenheiro apaixonado por gestão de projetos. A pergunta é a seguinte: qual que é a diferença prática entre resiliência e teimosia? Porque conheço amigos atletas, acompanhei muito, chega uma hora que às vezes você pensa, cara, esse cara tá sendo teimoso, tem que acordar, treinar, comer tanto, e ao mesmo tempo a gestão de projetos, a gestão de processos. Quanto que esse empreendedor insiste, vai e entende que às vezes é hora de dar um step back? Qual a sua visão complexa sobre esse tema? Realmente é um tema muito fácil de confundir, né? Resiliência com teimosia. Na minha vida pessoal, eu sempre fui muito resiliente, mas assim, como eu sempre divido as minhas onde eu quero chegar em pequenas metas, Sim. Se eu não estou atingindo essas pequenas metas, aí começo a identificar uma teimosia. Ou seja, tem um caminho para seguir. Se eu não estou seguindo esse cara aqui, talvez eu esteja insistindo de um jeito errado. Exato, porque toda empresa que a gente entra para falar de processo e planejamento estratégico, e na minha vida pessoal, eu brinco que a minha vida é um processo. Né? Eu desdobro tudo que eu quero atingir sucesso em pequenas atividades, né? E aí eu vou seguindo nessas pequenas atividades até chegar lá. Se nessas pequenas atividades eu não estou conseguindo atingir sucesso, eu acho que aí a gente começa a pensar em teimosia, sabe? O grande segredo da gestão de projetos ou processos para o resultado é dividir essas tarefas colossais em desafios menores? Com certeza, desdobramento, né? Você não chega em lugar nenhum se não desdobrar. Porque a gente sabe onde a gente quer chegar daqui 1 ano, daqui 3 anos, né? Em que posição eu quero estar na minha vida, com a minha família, bem-estar do meu corpo. Tudo isso você tem que quebrar em metas. Eu quebro até em metas diárias, né? Pra você ter ideia, o dia que eu não atingo minha meta de tomar água, eu fico incomodado. Né? Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. Cara, e é com esse papo que a gente vai ter aqui o nosso Big Deals Talks, porque vai ser incrível aqui. Eu tô com o Alessandro Azevedo, que um grande amigo, grande atleta, uma pessoa que tem essa calma, essa gestão, essa habilidade social, mas que ao mesmo tempo é um cara de processos, planejamento, resultados, entregas. Eu vou ter um bate-papo aqui muito bacana sobre justamente esse desafio do empreendedor de olhar coisas que são difíceis de ser atingidas e como tornar isso possível. A gente tá falando aqui com um cara que já participou de vários negócios, que é advisor em várias empresas, que já teve muito sucesso, não só na vida profissional, como na vida pessoal. Então, é uma honra a gente ter aqui no nosso Big Deals Talks esse grande amigo. E eu queria começar, obviamente, Alessandro, pedindo para você se apresentar pra gente. Seja muito bem-vindo ao Big Deals Talks. Obrigado, gente. Bom, meu nome é Alessandro Azevedo, tenho 46 anos, eu sou casado com a Flávia, que inclusive usa muito aqui o espaço, né? Sim. É isso aí. Pai do Arthur. Pai do Arthur, do Lucas, de 24, que aí já tá morando sozinho. Caraca, 24, você tem 40 aí? 46. Caraca! Aí eu comecei cedo, né? e por conta disso eu não tive muito... como eu comecei cedo, eu tive muita responsabilidade muito cedo, né? Tá. Então eu tive mesmo que mirar os meus goals lá e ir atrás. Eu não tenho história triste para contar, né? Venho de uma infância classe média baixa, normal. Meus pais me proporcionaram estudo. Sim, eu Foi também. o que eles puderam me proporcionar. E eu sempre tentei retribuir, né? Sempre gostei de estudar e até hoje estudo bastante. A semana passada eu finalizei um curso de conselheiro, então a gente não para, né? E desde pequeno eu sempre fui sempre me dei muito bem com o processo. Minha mãe me dava castigo e eu criava um processo para fazer o castigo mais rápido. E tipo assim, muito intuitivamente, com 7 anos. Né? Na escolinha, o pessoal fazia aquelas colagens com fuligem de apontador. E aí eu desenhava com cola e jogava a fuligem em cima e balançava a folha, saca? Então, assim, era um processo já para fazer mais rápido. Que legal. Então, eu adoro isso, né? Sempre gostei, tanto que eu fui para a área
Fui estudar, eu fiz curso de técnica eletrônica, e depois fiz engenharia elétrica, depois fiz pós em telecomunicações. Então, eu sempre fui para essa área, né? Então, você até falou que essa questão de sucesso na área social, para mim, é um desafio, tá? E, assim, eu sempre coloco meus desafios, eu falo, qual que é a minha deficiência da vez e eu vou atrás para resolver. O meu último que me incomodava bastante foi essa habilidade social. Uhum. E aí eu entrei nesses clubes de negócio que a gente conhece, entrei aqui no Investidores, né? Para aumentar minha rede de amizades. Quando eu tive problema lá no passado, a gente vai falar um pouco disso, mas se eu tivesse um grupo de pessoas para me apoiar, eu estaria bem melhor hoje. Você acha que você deveria ter tido decisões melhores, acompanhadas, compartilhar um pouco essa jornada solitária de empreender, né? Cara, demais, porque você imagina, quando eu quebrei lá em 2010, eu estava sozinho. Foi a minha primeira empresa que eu empreendi e eu não tinha nenhum advisor, nem sabia o que era isso. E assim, a minha estratégia estava muito errada. Uhum. Eu era uma empresa de um cliente só. Né? Faturava lá um monte num cliente só. 320 funcionários. Super exposto ao risco de perder essa conta. Enorme. Se eu tivesse aqui no Investidores ou lá no G4, como a gente faz parte, Sim. cara, eu brinco que alguém teria dado um tapa na minha cara. Falar, cara, você tá maluco. Né? A gente tem outros amigos lá que têm hoje concentração de investimento, inclusive empresas que eu faço planejamento hoje. E uma das missões desses caras é tirar essa concentração de faturamento no único cliente. Né? Alessandro, me conta uma coisa. Para um cara que já tinha essa paixão pelos processos e fazer as coisas caminharem direito, você ter falhado em 2010 deve ter sido um golpe para esse engenheiro que falou, cara, peraí, eu sei fazer processo, eu sei fazer as coisas direitinho. O que te faltava? Que depois você uniu um pouco do conhecimento que você tinha lá atrás, mas com uma coisa nova que te possibilitou errar menos e começar a acertar. O David, que é nosso advisor e é professor aqui do Advisor.vc, no nosso curso ele fala muito isso, de que o advisor, o empreendedor, ao longo da jornada de aprendizado, seus 20, 30, 40 anos, você vai absorvendo coisas e colocando na mochila. Uhum. Mas chegam horas que você tem que tirar algumas coisas que você fazia no passado, colocar outras para você ir tomando decisões melhores e amadurecer. O que faltava pro Alessandro de 2010 que ele soube, desse jeito obstinado, resiliente, consistente, trazer para a mochila dele? Cara, naquela época, hoje é muito claro para mim, me faltou uma visão de fora, né? Que é exatamente o que eu faço nas empresas hoje. Você estava isolado. Isolado e muito de cara nos meus processos internos. Eu esqueci do mercado. Né? Então, eu tinha uma visão fechada do meu negócio, eu era expert na minha empresa, sabia tudo na vírgula. E o mercado, né, cara? Qual que era o comportamento da minha empresa perante o mercado, quais eram os riscos que eu estava assumindo. Sim. Então, a gente fala que é a visão da ilha, né? Quando a gente chama um advisor, um conselheiro, o cara ele tem uma visão de fora. Né? E eu estava dentro da ilha, no meio do operacional. E eu estava fazendo o melhor operacional. A minha empresa, quando eu entrei para prestar serviço, eu era prestador de serviço de uma grande operadora. Tá. Eram 13 empresas. Eu entrei, eu era a última. Quando eu saí, eu era a terceira. Uau. E sem capital de bancos, tudo reinvestindo, né? De novo, eram 150 carros na rua, 320 funcionários, então era uma operação bem dinâmica. Eu entrava em 600 residências por dia para fazer a instalação. Nossa. Então, o volume de trabalho era enorme. Eu era muito bom nisso. Só que esqueci do mercado, esqueci da estratégia. Eu era um tático. Né? Eu era um cara tático, extremamente tático. Né? Cara, eu quero te fazer uma pergunta, já que você falou isso. Explica para todo mundo que está ouvindo a gente. O nosso podcast, ele tem investidores, advisors, empreendedores. E você acabou de falar do tático. Eu queria que você explicasse para a gente a diferença entre o estratégico, o tático e o operacional. Eu vejo muito empreendedor, não, porque isso aí é uma decisão tática. Não, mas eu tenho que sair um pouquinho do operacional. Não, mas isso aí eu tenho que ver com o meu time de estratégia. Às vezes eu tenho a sensação de que o pessoal não sabe muito bem como é que são essas 3 caixinhas. Eu vou até desconversar um pouco nesse sentido, porque assim, o pessoal tem aquela coisa... Eu faço algumas palestras que eu começo assim, quem quer sair do operacional? E todo mundo levanta a mão. E eu falo, ó, no final a gente vai ver se dá. Né? E no decorrer da minha palestra, eu provo para eles que não dá para sair 100% do operacional. Perfeito. Você consegue ir para o nível estratégico, que é o nível dos C-levels, né? Onde você vai entender onde você quer chegar, né? Você vai
conseguir trazer o tático para conseguir excitar e fazer os desdobramentos das estratégias necessárias. Então, o tático ele vai ajudar na elaboração das estratégias, né? E vai acompanhar o operacional na execução. Perfeito. Né? Então, é dessa forma. Então, o que eu falo, né? O CEO que está no estratégico, o CEO, esses caras todos, eles estão muito focados, muito mais o CEO, né? Muito focado onde quer ir, para onde quer chegar. O CEO, ele vem atrás, eu brinco que ele vem varrendo aquela maluquice do CEO. Porque o CEO, ele é visionário, ele tem feeling de mercado, ele conhece o produto dele. Ele está ousando ali, está testando, é mais agressivo. E o CEO, ele vai ali, ó, isso dá, isso não dá, número, isso aqui, eu provo que não adianta nem começar. Então, eu acho que essa dinâmica aí é muito importante. E é uma dinâmica muito conflituosa, né? Porque às vezes não, muitas vezes o CEO ele é o founder da empresa. Sim. E ele era tudo. E a hora que ele tem que começar a delegar para o operacional, existe sempre uma quedinha de braço. Total. Aí, né? Eu já fui CEO de empresas que eu acabei saindo por conta disso. Porque a gente entra para executar, nós somos bons executores. E aí você chega num CEO que era o executor, ele fala, não, peraí, não é assim que eu quero. Claro. Né? Tudo bem, ó, como é que você quer, mas às vezes não deixa você executar muita coisa. E aí você fica frustrado, porque você nasceu executor, assim, pelo menos eu sou desse jeito. Sim, claro. Essa provocação que você faz nas palestras de perguntar quem quer sair do operacional é engraçado e eu queria, e eu tenho certeza que se você fizer essa palestra para um pool de fundadores, de empresários, a maioria vai querer levantar a mão, porque justamente vê que o crescimento do negócio, eles já são conscientes de que para crescer de verdade não vai poder estar centralizado neles. Mas eles acreditam que eles conseguem criar um time onde eles possam sair totalmente e virar presidente do conselho. Você já deve ter visto muitas dessas situações, né? Geralmente, por que os empresários ou os fundadores, etc., têm um pouquinho dessa vontade de eu quero sair da operação? É porque o challenge está mal definido? É porque esse cara perdeu um pouco da motivação? É porque ele está sobrecarregado por ser centralizador e ele quer sair porque chegou a hora de eu passar isso para alguém? Geralmente, quais são as motivações da galera que levanta a mão e quer sair do operacional? Geralmente é sobrecarga, mas é uma sobrecarga que ele tem porque ele não conhece os problemas da empresa dele. Ele sabe todos, mas não está no papel. Né? Uma coisa que a gente escuta bastante, e na hora que eu vou apresentar a nossa consultoria, depois eu vou falar um pouquinho da Vanguard, é isso que eu falo para o cara, a gente quer fazer você dormir de novo. Porque eu fui CEO de empresa, e a gente sabe que a hora que a gente deita no travesseiro, sempre vem aquela preocupação, qual que é o problema que eu vou pegar amanhã, o que pode estar acontecendo na minha empresa que eu não estou vendo. E a hora que a gente planeja e bota no papel... Semana passada, o Márcio da XP Group, é uma empresa que a gente acabou de colocar o planejamento no papel, e ele falou exatamente essa frase sem a gente falar com ele. Então, assim, foi muito bom ouvir isso do cara. Ele olhou assim na tela, né, que a gente põe numa tela grande para o cara ver, falou, nossa, agora eu vou dormir. Putz, aquilo para a gente foi a realização, não precisa nem pagar mais, sabe? Perfeito. É isso que a gente quer provocar. Alessandro, conta para mim. A gente estava falando sobre a história, eu quero que a gente vá depois avançando para a gente chegar na Vanguard. De 2010 até 2023, então você quebrou, teve um problemaço lá. E aí você falou um pouco para mim do seu isolamento. Cara, eu estava numa ilha, etc. Ou seja, o Alessandro de hoje daria esse conselho pro Alessandro de ontem. Tipo, cara, vamos ouvir mais, vamos abrir mais, vamos tentar entender mais o mercado com quem já passou por isso, vamos tentar entender outras oportunidades, você está mais aberto a escutar. Dito isso, para de 2010 até 2023, onde nós investimos juntos, somos investidores, a gente participa do clube, etc., qual foi o grande big deal da sua vida que mudou a ponto de você hoje poder ser consultor, advisor, ter uma empresa de consultoria? Qual foi o negócio ou os negócios que, combinados, mudaram a sua realidade empreendedora e colocaram você hoje numa posição de procurar muito mais propósito, impacto, mudança e fazer o que você ama com equilíbrio? Qual foi o big deal? Cara, em 2010, né, quando houve esse evento aí que eu quebrei,
E eu quebrei assim, meu faturamento foi a zero Da noite pro dia. instantaneamente numa ligação. Eu tive uma ligação, perdeu seu contrato e tal. Eu estava no momento de vender minha empresa já. Não, eu estava você não acredita, eu estava na recepção para subir para assinar o contrato e eu recebi a ligação. Então foi um timing assim muito perverso, sabe? E aí, nesse momento, foram anos de dor, né? Porque a gente tem até uma máxima que fala que o paladar não retrocede, né? E eu tive que cortar tudo, né? Assim, da minha vida, minha família. Minha esposa trabalhava na época, ela segurou as pontas lá em casa. Uau. E isso me gerou foi me gerando uma inconformidade, embora tenha gerado outros problemas psicológicos, né? A gente cai num poço e fiquei anos. Eu fiquei, Amuri, até 2016 sem me entrar nada, né? Então, assim, foram anos. Receoso. Foram anos de tentando negócio e não dava certo, tentando, não dava certo. Essa é a resiliência, mas eu tentava, não dava certo. Eu tinha um indicador, eu tenho em mim, assim, sabe? O negócio, quando dá certo, a gente percebe. Falou, peguei uma veia boa. E aí você vai. Então, eu tentei alguns negócios, eu via que não dava, e eu já recuava. Amargava aquela perda. Recuava mais rápido. Mais rápido. Amargava, quanto que eu vou perder? Vou perder isso aqui e tal, ok, vamos pro próximo. Você estava iterando, você estava validando, testando outras hipóteses. E eu não queria voltar para a área de telecom. Eu tinha pego asco, eu não queria mais, não queria saber. Em 2016, um amigo me chamou para montar uma rede, né? E eu sempre quis montar uma rede. Eu acho que foi aí que começou a mudar a minha história. Quando esse cara me chamou, falou, Ale, vamos montar uma rede, tem um tal de negócio que chama provedor de internet. Eu nem sabia que tinha saído do mercado totalmente. Caraca. E eu, a hora que ele falou isso, eu falei, mas pode hoje em dia? Antigamente não podia, tinha que ter concessão, né? E as concessões você era obrigado a caber a cidade inteira. Isso. Então, era impossível. Quem tinha era a Globo, né? Uma empresa NET, enorme. né? A NET era da Globo no começo, saca? Sim. Então, eu falei, não, impossível. A hora que ele falou, eu falei, pode? Pode, cara, já liberou. Vou. Mas foi assim, um chamado. Eu chamo na minha palestra aqui de o chamado. Nossa, você sentiu na hora? Na hora. Eu falei, puta, é isso que eu quero fazer. E eu fui, cara. E fui sozinho, né? Fui procurar endereço. O pessoal, e aí, vamos fazer? Vamos. E os caras não iam. Fui indo e fui embora, sabe? Arrumei um pessoal aí, a gente montou essa rede em Carapicuíba e Osasco. Só que eu ainda estava com a cabecinha pequena ainda, sabe? Eu não tinha ainda... Eu era o empresário que tinha como amigo os meus sócios ali e não tinham empresários relevantes que já tinham mais experiência para me ensinar. E, cara, um dia eu estava buscando na internet, porque aí eu comecei a estudar mais, voltei, né, a fazer cursos menores e tal. E aí eu achei o do G4, lá fiz o curso do G4, né? Depois entrei no clube, depois vim para cá. Só que aí, a hora que eu entrei nesses clubes de relacionamento, de negócios, de irmãos, né? Que a gente arruma irmãos, é impressionante. Ali mudou minha vida, né? Ali eu comecei a entender... Porque, assim, a gente não tem noção do tanto de coisa que a gente não sabe que não sabe, né? Então, foi como se eu tivesse... eu subi um muro, pulei, e aí tem uma montanha para eu escalar ainda. E eu tô nessa montanha, sabe? Estou escalando e o topo não existe. Né? A gente está sempre estudando e chega num topo e tem outro, e tem outro. E a gente tem que ir cavando isso socialmente, buscando, né? E ir cavando isso, sempre procurando. Mas então foram 2 momentos. Então foi na época que me chamaram para montar essa rede e eu tive um chamado interno muito forte, que eu não tive a menor dúvida que eu ia fazer. É isso. E depois, quando eu entrei no Investidores, no G4, aí eu comecei a ganhar uma casca sem sofrer, saca? Comecei a aprender com esse pessoal. Falei, puta, você sofreu isso, cara. Porra, não vou fazer esse negócio. Perfeito. E eu trago muita coisa também, né? Toda essa história aí de dor e tal, tudo isso eu também trago. Então, o pessoal fala, porra, que história, né? Então, também não vou fazer isso. Em que momento dessa jornada entrou o esporte? O esporte sempre teve presente, né? Mas como recreação no começo... E aí, quando, acho que em 2017, 2018, acho que 2018, cara, eu encontrei um coach que preparava atletas para competição. Só que, assim, é muito mais uma competição de mim comigo mesmo, com a minha versão anterior, né? Porque eu, lá na competição, eu vou para o palco com pessoas que
trabalham o corpo o dia inteiro, Claro. né? E eu não, eu trabalho... Você é empresário, pô. E no momento que dá, eu trabalho o corpo. Mas eu consigo sempre me superar. Então, é mais uma coisa para eu conseguir ter minhas metas ali. Porque se eu não tiver meta, onde eu quero chegar com o meu corpo também, eu não vou conseguir desdobrar minha estratégia para chegar em algum lugar. Eu vou estar sempre fazendo um treininho mais ou menos. Então, eu falo, não, esse ano, no final do ano, eu vou subir no palco, eu tenho que estar melhor do que o ano passado, minhas medidas eram tais, e agora eu tenho que fazer tal coisa para chegar lá e ficar melhor. Sim. E aí entrou o esporte, né? Mas foi mais assim para manter meu corpo bem, sabe? E certa vez a gente tava fazendo um churrasco lá em casa, e a gente tava conversando, e aí você falou, pô, cara, eu tô indo pra competição aqui, então não tô podendo beber muito, tô com uma alimentação super restrita. E eu lembro que era um percentual de gordura assustador, assim, tipo, sei lá, 3%, um negócio assim. É. Você até comentou comigo, você falou, cara, eu não posso nem ficar muito tempo assim, é só pra competição mesmo. Chega a afetar o trabalho? Tipo, esse dia a dia, o treino, a comida, o percentual de gordura? Porque quando eu tô em dieta, afeta o meu emocional, bicho. E assim, eu estou em dieta o tempo todo, né? Só que tem momentos em que eu tô ultra focado. Sem comer muito carb, sem beber álcool, etc e tal. E eu sinto que isso faz eu ficar né, um pouco mais aqui. Qualquer coisa que incomoda, talvez esse foco me deixa um pouco mais chateado. Como é que você encara esses períodos? Provavelmente você deve ter umas histórias. É que assim, a família já conhece, né? Então eu já aviso em casa, né? Porque a gente corta carbo demais, né? Na preparação final. Então assim, é refeição com 100 gramas de carboidrato. E sem sal, né? Sem sal nenhum. Deus do céu. É totalmente sem sal e eu posso usar um sachê de sal. Então, para não ficar um sal a gosto, né, lá em casa o pessoal faz a comida sem sal e eu adiciono só aquele pouquinho que eu posso por refeição. 1 grama. E hoje em dia eu nem ponho tudo. Então, a gente acostuma, né? E hoje em dia, por exemplo, eu não faço dieta. Hoje já minha vida é essa. Eu vim aí, eu trago minha comidinha, saindo daqui, eu como minha comidinha no trânsito, indo para outra empresa. Perfeito. É essa a pegada, assim, não tem problema para mim. Mas sim, afeta muito o nosso dia a dia, na época final de preparação. As decisões ficam mais difíceis, né? O nosso pensamento, acho que desacelera um pouquinho, a gente perde energia um pouco, vai treinar da tontura. Estamos falando de quantos dias aí nessa fase? Mais de um mês e meio, mais ou menos. Uau, tem que ter muita cabeça, né? Tem que ter, e você tem que se conhecer, né, cara? Assim, eu faço terapia desde sempre, então eu já sei quais são os sinais. Então, eu chego em casa, falo, papai tá irritado, sabe? Então, eu tô me preparando pra competição. Eles sabem, né? Porque a comida em casa acaba sendo regrada, né? Então, meu filho de 10 anos, outro dia ele falou, pai, quero pesar minha comida. Eu falei, não, filho, não precisa, vai comer tranquilo. Ele não quer treinar, não? Ele treina. Treina? Mas, assim, eventualmente, 15 dias, sabe? Faz um treininho, tem na lousa lá o treininho dele. Que maneiro. Então, a gente acaba que em casa a alimentação toda fica saudável sem ser chata. Sim. Não é um negócio, tem que comer carne moída. Não, tem uma coisinha elaborada, mas dá para ser legal. E, cara, ainda puxando essa conexão com o treino, etc., porque me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que o treino, a competição para você, é mais como uma melhoria constante sua, uma meditação, processo na sua vida, até pra gente ter aquele equilíbrio, né? Às vezes um dia difícil no trabalho, mas aqui eu controlo, aqui eu tenho minha alimentação, aqui eu tenho minha rotina, não vou falhar meu treino. Além disso, o que você gosta de fazer na vida? E se eu estiver errado em alguma coisa, você fala, não, Muri, o que eu gosto de fazer é treinar. Fala pra mim. Tá. Bom, primeiro assim, o treino me salvou muitas vezes. Por quê? Nesse período que tudo dava errado. Tudo dava errado. É o que você falou. A única coisa que eu tinha controle era meu corpo. Aqui eu tô acertando. Então eu tinha pequenas vitórias todo dia. Hoje eu fiz meu treino. Excelente. Hoje eu fiz meu treino, sabe? Então, isso me alimentava de alguma coisa que estava dando certo na minha vida, pelo menos. Né? Que estava sob meu controle. Né? Mas assim, eu te confesso, cara, que pra você ter ideia, nossos amigos de Manaus, eles conhecem mais restaurante de São Paulo do que eu. Saca? Então, assim, eu peguei uma fase de 2016 até 2020 que eu enfiei a cara no trabalho e ninguém me via pra nada. Eu só ia, depois que eu entrei nos clubes, aí eu ia nos eventos e tal, mas eu não ia viajar com família. Minha família sofreu bastante nesse período junto comigo. Foi uma recuperação, né? De todos nós. Então, hoje eu tenho voltado a fazer viagens, então, muito por conta também do meu filho pequeno, que eu preciso levar experiências para ele, para o cara sair da caixinha, né? Sim. Senão fica no ovo. Né? Então, eu acho que, de novo, é mais uma missão de levar minha esposa, meu filho para lugares diferentes, para ter vivências. Perfeito. Então, hoje eu tenho focado um pouco em viagens, né?
passando por esse desafio em ter quebrado, empreendido de novo, saído do mundo externo para poder focar na operação, família ajudando a segurar a onda, a Flávia ajudou naquele período pesado ali, e aí hoje a gente vê um advisor, um engenheiro, um atleta, um cara que trabalha em grandes empresas, que está à frente, né, conselheiro da Vanguard Ventures. Eu quero até que você conte pra gente um pouco como é que funciona. Uhum. A minha pergunta é o seguinte, cara. Para quem já viveu o BO de ver uma bela grana virando zero, teve que resetar o jogo da vida e encontrar um outro caminho, como é que hoje você está avaliando o que é sucesso para você? E aí pode misturar o sucesso profissional com o sucesso pessoal, mas... Porque a gente fala... Eu sempre uso esse exemplo da pirâmide de Maslow, né? Enquanto a gente não cumpre os primeiros degraus, a gente tá ali ralando. Tipo, é aquilo que você falou. Fiz um pouquinho, testei. Não deu errado, tirei. Fiz de novo, mas aí chegou uma hora que eu vi que era o meu negócio. E a gente sente quando tá dando certo. Uhum. Quando a gente passa essa pirâmide de Maslow, a gente começa a querer outras coisas. Uhum. O que hoje é esse sucesso para você? Porra, cara, eu acho que... Difícil essa pergunta, hein? Porque... O sucesso para mim é essa construção do dia a dia, sabe? Por exemplo, depois da empresa de provedor de internet, depois que a operação foi vendida e tal, eu fiquei quase um ano parado, entre aspas, estudando e tal. Eu falei, pô, eu acho que não é essa tranquilidade que eu quero, tá? E aí a gente abriu a Vanguard. Então, eu não sei se... Para mim, eu acho que não é sucesso, é realização. Eu fico realizado enquanto eu estou trabalhando, realizando coisas, executando, sabe? Então, por exemplo, quando eu pego uma empresa, ou que a gente vai ser membro de conselho, ou que vai fazer planejamento estratégico, e a gente vê os resultados acontecendo, aquilo me alimenta. Sabe? Onde você quer chegar com isso? Porra, cara, eu não parei para pensar onde eu quero chegar com isso. Eu adoro trabalhar. Você me perguntou o que me deixa feliz. Tal. Hoje eu trabalhando, eu fico feliz pra caramba. Então, eu não sei se eu vou chegar um dia e falar, porra, agora alcancei o sucesso, né? Eu não sei, eu acho que o meu sucesso é todo mês, toda semana, quando eu faço uma coisa e dá certo. Isso pra mim que me alimenta, sabe? O que a Vanguard tem ajudado a galera hoje em dia? Qual é o principal ponto de ataque dela? E o que você faz nesse dia a dia? Porque... Para isso ser uma coisa que te alimenta, provavelmente você está à frente dessa operação, você vive isso, você está nesses clientes, você participa. Sim. Quando eu abri a empresa, abri o negócio, não se chamava Vanguard, né? Se chamava Smart Ops, e eu estava sozinho, né? E claro que o meu alcance ia ser muito menor. E aí o Tony, do G4, me apresentou o Leandro Freire, que é amigo em comum de vocês, um cara fantástico. Em pouco tempo ele virou muito amigo. E não dá para não ser amigo do Leandro, né? É muita gente boa. E aí, nesse processo todo, a gente começou a encorpar um pouco mais o nosso hall de serviços, né? Então, hoje, o que a gente faz na Vanguard, né? A gente entra nas empresas que estão travadas ali, estão batendo em alguns tetos. Então, são dois momentos da empresa, né? São empresas que estão no momento quase zero ali, estruturação inicial, né? Tem algumas startups até agora, até que a gente está trabalhando. Uhum. E tem empresas que estão travadas, bateram num teto, que para mim é muito comum isso acontecer. Nas minhas empresas também aconteceu isso. E aí eu buscava consultorias e me destravava e ia para o próximo nível. Então, a gente entra, geralmente as empresas não têm um código de cultura, a gente implementa o código de cultura. Ali no código, na visão do empresário, a gente já tenta buscar onde ele quer chegar nessa visão. Uhum. E aí a gente faz os desdobramentos estratégicos, entrega o planejamento estratégico e depois a gente vira membro do conselho dessa empresa acompanhando a execução. Então, eu falo para as empresas que o nosso trabalho sai de graça. Por quê? Está todo mundo querendo CEO e não tem no mercado. E um cara desse custa 40, 50 Sim. pau. Ele contrata a gente pega um gerente dele, traz junto na estratégia, a gente forma esse cara. E aí, esse cara custa muito menos, ele consegue pagar a gente também, e no final de um ano, ele pode promover o cara CEO se ele quiser, ou mantém como gerente, do jeito que está. Né? Então, é um trabalho de planejamento, execução, né? Acompanhamento da execução.
Tá? Então, a cereja do bolo é acompanhamento, que ninguém faz. Todo mundo entrega o planejamento e 90% das empresas engavetam. Tá? A gente acompanha. E a gente é chato, acompanha mesmo. Você falou do Leandro, Leandro é de Maceió. Você tem sócio pelo Brasil inteiro hoje em dia, né? Hoje, bom, a Vanguard, como que é o cap table, né? Eu e o Leandro, né? O Tony é conselheiro, Boiero é conselheiro, Sérgio Vieira é conselheiro. Então, dependendo da necessidade da empresa que a gente traz esses super caras, né? Daniel Naves está entrando também, né? E assim, a gente tem uma série de pessoas aí, do investidores, do clube, que a gente pode conectar a qualquer momento. A gente conecta muito pessoas para fazer negócio também, né? Eu sou conselheiro de uma construtora em Balneário, que a gente precisava de uma solução de BI. Conectamos lá o Kleber da Qualiserve. Então, acaba gerando negócio entre eles também. Então, mas sim, a minha atuação aí como sócio de várias coisas aí, tem percorrido aí alguns estados do Brasil, graças a Deus. Geralmente, qual é a dor e o tipo de empresa que acaba procurando a Vanguard? Assim, o que está tirando... Você falou, vocês devolveram para mim minha noite de sono. O que tem tirado o sono dessa galera que procura vocês e qual é geralmente o perfil desse cara? Por exemplo, a gente está falando de negócios tradicionais, a gente está falando de negócios tradicionais, mas que já operam muito bem suas ferramentas digitais, meio que o clube, né? O clube é muito isso, né? Às vezes tem coisas muito tradicionais, mas o cara já tem CRM, já tem equipe de vendas, etc. Qual é o perfil desse cliente e qual é a dor que está tirando o sono desse cara? Cara, a dor, às vezes, ele acha que é uma e outra. Geralmente é falta de clareza a dor. Ele acha que é uma coisa, mas a gente... Ele não conseguiu olhar de fora. É falta de clareza. Geralmente é isso. Qual ramo de atividade que a gente atua? Todos, né? A gente tem empresa que é da indústria, a gente tem construtora, tem fintech, tem empresa de prótese de coluna. Caramba! Né? Então, assim, todas as operações, né? A gente não tem distinção, porque o nosso trabalho é muito confortável. A gente entra na operação e a gente extrai da operação quais são as necessidades e dali a gente desdobra a estratégia. Então, eu brinco que eu pego os problemas que eles elencam, pego as soluções dos problemas que eles elencam para eles, né? E coloco foco só para eles fazerem um de cada vez, prioridade, né? Então, engaja muito, porque a gente vai lá na ponta para falar com o operacional mesmo, qual que é o problema que você tem aqui? Aí a gente sobe para o tático, né? Fala, são esses problemas que estão acontecendo lá embaixo, né? No operacional. E aí o tático ajuda nas soluções, e aí a gente sobe para o estratégico, aprova as estratégias, né? Linka com a visão do estratégico, esses problemas aqui, se resolver, vai te ajudar a chegar mais rápido na visão que você quer daqui 3 anos. Então, é esse trabalho. A hora que põe no papel, cara, respira. Tem um papel meio terapêutico demais da empresa de consultoria com a empresa, como tem o psicólogo com a gente, né? Sim, demais. Às vezes ele não está enxergando. O que você me falou é basicamente isso. Imagina uma pessoa com vários problemas, etc. Você não está enxergando as origens do problema, você não está conseguindo olhar de fora, você está no meio do tumulto, você está só executando e não está conseguindo olhar o entorno. E a empresa é um indivíduo com dores muito semelhantes, né? Eu falo que a operação é viva, né? Quando eu Gosto tinha disso. a minha operação, eu entrava na operação e eu conseguia sentir assim, a operação está muito calada. Porque eu tinha central de atendimento, a central está falando pouco. Nossa. Pode ter caído uma linha, alguma coisa. E, assim, muitas vezes tinha algum problema mesmo que a operação não estava falando, por um problema, né, mais embaixo. Né? Então, a operação é muito viva. É demais isso aí. E se a gente encara ela como uma representação da cultura, dos processos e da bagagem, do contexto desses fundadores, ela é uma pessoa, né? Ela carrega sentimentos também, carrega dependências, traumas, medos. Porque o que é, falando de cultura, né? Hoje, nas relações que a gente tem, relação de amizade, relação amorosa, relação profissional, os indivíduos colocam limites para a relação dar certo, né? Então, os limites são claros. Amuri, você não pode me xingar que eu não aceito. É um limite. Perfeito. Na empresa, qual que é o limite que se coloca? É a cultura. A cultura dá o limite nas pessoas. Genial. Então, quando a gente não tem uma cultura, já tem uma cultura pré-estabelecida, é um mix de um monte de gente fazendo o que quer. Quando a gente coloca a cultura, você está pondo os limites, o que a empresa aceita, o que não aceita. É o primeiro passo para dar certo a operação. Então, o pessoal fala, não, mas eu quero só planejamento estratégico. Eu não faço.
Por quê? Porque você não tem cultura, cara. Né? O seu funcionário, ele não sabe para onde está indo esse barco. Você tem que falar para ele, ó, a gente vai para tal lugar dessa forma. Não é a gente vai para tal lugar de qualquer forma. Né? Então, é o que você falou, é uma ótima analogia. Animal, cara. Muito bom. Eu quero aproveitar que a gente está aqui entrando na nossa terceira parte aqui do nosso papo. A gente já está com 35 minutos de papo aqui para te dar um presentinho que você não estava esperando. Então vamos. O nosso episódio, meu camarada, já está aqui. Para você, junto 10. com a nossa cartinha do nosso time, escrita à mão pela Aninha. Pô, então, isso aqui é o nosso agradecimento por você ter vindo aqui, tá gravando com a gente. Obrigado. Esse QR Code, quando o episódio estiver no ar, vai ser o QR Code que vai levar você para o episódio. Maneiro, né? Obrigado demais, muito bacana. Cara. Bom que você gostou, cara. Foi feito com muito carinho. Eu já quero aproveitar e emendar a próxima pergunta, puxando um pouco a sardinha do que a gente vê lá no G4 Club, daqueles nossos amigos que a gente faz lá com um negócio diferente, cara. Uhum. Qual negócio não tem nada a ver com o seu, mas que você acha incrível? Porque, cara, eu vou lá no G4 Club, bicho, eu descubro umas coisas. O cara que criou uma empresa de rodapé e é o maior vendedor de rodapé do planeta. O cara criou uma ótica e consegue os modelos mais exclusivos. Todo mundo achou um super nicho. Uhum. O que você tem visto aí, pode ser no clube ou fora, que você fala, cara, que negócio legal que esse pessoal tem. Pô, isso aqui é muito bacana. Que não tem nada a ver com você, mas que atrai um pouquinho a sua atenção, que você gostaria de tatear, quem sabe. Cara, eu tenho fomo ali de vários negócios ali no G4, né? Passa tanta coisa legal. E eu tenho... São dois negócios ali que eu acho muito, muito legais. Um deles é pela organização e outro é pela genialidade. Hoje eu sou conselheiro da SNOG, né, que é uma empresa que vende passagens rodoviárias via WhatsApp. Eu vi. Isso tá muito legal, cara. Bacana isso. Ela foi investida aí por um grande grupo também. Sim. Agora e assim, é muito fácil. Até eu comecei a comprar passagem rodoviária, sabe? Outro dia eu voltei do Sul. Tem tudo a ver comprar pelo WhatsApp, né? É o canal que tá todo mundo usando. Cara, você vai que horas? popular, vai quando? Já entra ali, cara, tem passagem, comprei. Bate-papo ali, não tem que entrar em site nenhum. Genial. Então, a SNOG eu achei muito genial. E organização, cara, porque muitas empresas que a gente está trabalhando, a gente está levando organização e está estruturando, tem muita coisa no começo. Agora, empresa organizada, a Restitui do Rogério. Cara, pra você ter ideia, quando eu jogo a gente tem um grupo, né, que eu mando material para o pessoal fazer uma liçãozinha de casa. Sim. Cara, eu jogo no grupo, cada um pega o seu, me devolve, assim, tudo... O ritmo que o Rogério coloca ali naquela operação, cara, e o pessoal compra a ideia, sabe? Então, assim, o planejamento está andando muito rápido, o pessoal sabe o que fala. Então, quando a gente desce na operação para fazer as estratégias, a gente percebe quando vem baboseira, claro, né? Fala, cara, isso aqui não vai resolver o problema. Isso aqui nem é um problema para trazer aqui nesse momento. Mas o pessoal muito consciente. Então, nível de organização, a Restitui é muito legal. Sim. E nível de genialidade, eu acho a SNOG muito legal. E você falou que você vê que os feedbacks e os apontamentos que vocês fazem, que a galera compra a ideia e entrega para vocês o resultado. Demais. Isso é cultura que você estava falando, Isso, né? Já é cultura. E isso, cara, assim, infelizmente, algumas empresas que já passaram por nós, o CEO às vezes briga com a estratégia. Porque ele acha que a gente vai entrar e resolver o problema dele. Não, a gente vai trazer mais trabalho para ele. A gente vai elencar os problemas e alguns ele nem sabia que tinha. Então, gera um volume de trabalho alto para o CEO no começo, né? Porque ele tem que comprar ideia para a operação continuar seguindo as nossas reuniões estratégicas, né? Então, tem esse probleminha também às vezes, sabe? Geralmente, qual é o ciclo de tempo para um trabalho começar a trazer resultado? Porque... é que nem contratação, bicho. Às vezes você fala assim, nossa, a gente precisa muito contratar um head dessa área, um head dessa, um head dessa. Aí você contrata os 3. E a empresa perde produtividade. Porque quem fazia agora está tendo que ensinar, o cara que entrou ainda não sabe direito. Então, às vezes, eu falo muito isso para os empreendedores. Beleza, a gente está colocando grana, a gente vai captar investimento. Parte do problema é hiring. Não ache que na semana seguinte você vai estar com velocidade de cruzeiro. O seu tempo como sócio vai ter que ser dividido em passar esse bastão e isso vai fazer com que vocês percam um pouco de produtividade. Geralmente, em quanto tempo vocês percebem que esse trabalho começa a trazer o resultado? O cara fala,
Caraca, tô acreditando. Depende de empresa, sabe? A gente entrou numa das empresas aí que é distribuição de material cirúrgico. Cara, você botei o dedo na operação, ela foi. Uhum. Né? O pessoal... Tinham problemas óbvios ali. E assim, geralmente a gente não entra na operação. Mas nessa empresa, eu entrei um pouquinho porque eu falei, cara, isso aqui tá simples de resolver. Entendi. Entrei um pouquinho, o faturamento já subiu pra caramba. E aí o cara, porra, esse trabalho... Não, nosso trabalho eu não fiz ainda. Uhum. Isso é um trabalho operacional que você teria que ter alguém que fazendo. Sim. Né? Mas, de fato, qual que é o ciclo, né? O cara fica negociando com a gente meses, aí fecha e quer resultado em um mês, né? Então, assim, a gente faz o planejamento, demora uns 3 meses para fazer tudo. Só que a hora que eu entro, eu já vou direto no organograma para começar a liberar o pessoal para contratação. Legal. Enquanto eu faço código de cultura, já libero eles para começarem ciclos de contratação. E aí a gente, claro, eu sempre peço para rodar um programa de análise de perfil para ver soft skills e tal, né? E a gente usa o PDA lá da Mari da Legal. Growth, é o que eu indico, né? Uhum. E assim, fica muito mais assertiva a contratação, porque a gente entrevista muito menos gente. Sim. Tá? Eu não tô fazendo jabá, não, é que a ferramenta funciona. Né? Eu não ganho nada para indicar, eu só indico o que eu acredito, ela é boa mesmo. Inclusive, quando eu vou fazer alguma indicação, eu falo, vai ter algum rebate para mim? Repassa para o meu cliente. Legal. Né? Porque eu quero ter a liberdade de indicar o que é bom. O que é melhor. Sim. E diminui muito o nível de entrevista. Não tem que fazer um monte. Eu só faço quem passou, né, na análise de perfil. Perfeito. Né? Então, isso ajuda bastante. Mas eu libero o pessoal para contratação e aí eu vou com o CEO e com a equipe que existe para desenhar a estratégia. Porque senão não tem para quem distribuir. Sim. E aí a gente faz um onboarding para deixar ele ciente. Cara, eu só vou conseguir distribuir essa estratégia quando tiver gente. Certo. Tá? Então, senão você só vai jogar mais vai. operacional num cara que já estava assim, bicho, eu não sei mais o que, eu não sei nem priorizar isso aqui. Não, e o que ele vai fazer? Vai continuar apagando incêndio e não vai fazer o que a gente tem que fazer. Sim. E aí o nosso trabalho não tem entregas, né? Se não tiver gente para fazer. Porque o que vocês mostram é o direcionamento, vocês não vão entrar no negócio e fazer por eles, perfeito? Até porque se você fizesse isso, você não estava deixando legado. Exatamente. Ele é dependente de você para sempre. E o processo é outro. O processo é justamente como é que você tem essa independência para crescer, né? Agora falando um pouco sobre o Alessandro investidor. Tirando o chapéu do gestor e do empreendedor. Você tem, além de startups, outros tipos de investimento ou seus investimentos são mais para esse lado do digital? Na verdade, até uma pergunta antes. Você é um cara mais do offline ou mais do digital? Cara, eu sou offline um pouco, sabe? Eu também. Apesar de investir em startup. Sério? Eu já tive restaurante, já tive boate, eu sempre gostei dessa coisa de encontrar, de criar uma rede, comunidade. Para mim, isso é importante. Eu gosto do contato, assim, né? Nas minhas consultorias, eu gosto de ir até o cliente, eu não gosto de fazer online. Eu acho que essa troca de energia conta. Sim. Né? A hora que a gente está falando aqui, eu estou vendo a operação do cara, como é que tá. Então, assim, o Leandro veio para me complementar. Sim, Leandro ajudou puro muito. digital, sabe tudo. Então, assim, a gente... Ele tem ido hoje em empresas também, ele já está começando a fazer o trabalho que eu faço também, mas ele tem uma pegada digital muito mais forte. Eu sou mais offline. Eu gosto de viver a operação, né? Então, isso deve ajudar muito quando os business que você analisa tem mais essa pegada também, né? Obviamente, né? Você entende de operação, de logística, de cadeia de suprimento, etc. Você trabalhou com isso tudo. Porque assim, operação é presença, né? Eu entendo que alguns ramos de atividade funcionam bem no online, trabalho remoto e tal. Eu não peguei nenhuma empresa assim ainda. As que a gente está realmente são todas presenciais e o offline está ganhando o jogo nesse sentido. Então, dito que o offline está ganhando o jogo, do ponto de vista investidor, você investe em outros negócios, imobiliário, imóvel, ações, etc. Ou não, amor, eu estou investindo no meu business, nas minhas operações, ou nas startups, que eu sei que você investe junto comigo, bastante, inclusive. Como é que está esse perfil investidor? Hoje, no portfólio, a gente investe em imóveis, tem investimento em restaurante também, né? Tem as startups, tem o produto orgânico que eu invisto lá com o Boyer, lá no rancho. Que legal, cara. Né?
E eu gosto de investimento de risco. Então, eu não tenho nada em renda fixa. Assim, o meu é tudo renda variável, é tudo que eu posso. Tudo que me entra vai para lá. E principalmente você gosta de equity, né? Sim. Você gosta de estar participando daquele negócio. Sim. Até porque hoje você tem ferramentas e conexões para ajudar aquele negócio. É o Smart Money, né? Sim. É o que a gente aplicou lá no restaurante também. A gente fez um planejamento lá que andou bem, né? Trouxe uma nova visão lá para os operadores, né? Então, eu sempre entro com essa expertise. O rancho não precisou, é muito bem gerido. O pessoal lá faz um trabalho muito bom, mas eu fui ver, né? E eu vi que, não preciso pôr a mão em nada ali. O pessoal trabalha muito bem. Como é que você faz hoje para avaliar as oportunidades que você entra? Porque existem... São perfis de análise diferentes. Quando você está à frente da Vanguard num cliente, as análises têm que ser orientadas para o core business daquele negócio, para o desejo e sonhos da empresa, a aspiração dos sócios, stakeholders. Quando é a avaliação pessoa física, Alessandro, você deve ter os seus outros critérios. Como é que você está usando e qual é o seu approach para descobrir novas oportunidades de se tornar sócio de outras coisas? É um approach de relacionamento? É conhecer aquelas pessoas muito bem conhecidas? É passar aquele en passant de gestão e ver se os processos estão amarradinhos e se as próximas montanhas são possíveis de atingir com aqueles recursos? Qual é o seu peso na hora de quero entrar nesse negócio? O quanto tem de gut feeling também, que é importante também, um pedaço, né, dessa sensibilidade que só a experiência traz, né? Geralmente eu visito a operação, né? Eu vou ver como que funciona o negócio, porque... Olho do dono. É o coração de qualquer negócio, é a operação. Então, eu visito a operação e gosto muito de analisar DRE. Né? Legal. E essas questões contábeis eu não conheço muito a fundo, então eu passo para um escritório olhar para mim. Mas é operação e DRE, cara. Assim, eu consigo ter uma visão muito boa. E, claro, mercado, né? Geralmente, se é um mercado que eu não conheço ou que é ruim, eu nem vou olhar. Né? Você prefere co-investir ou investir sozinho? Ou prefere trazer outras pessoas para analisarem junto com você? Eu gosto da ideia de co-investir, né? Eu acho que a gente traz muita complementariedade, muita opinião boa, né? Porque a gente não é expert em tudo, né? Então, todos os negócios aí, geralmente eu tô com alguém, né? A não ser imóveis, que aí é da minha esposa lá que toca, né? E nessa seara de investimentos, participação... como consultor em vários negócios, advisor, etc. Existe algum espaço hoje para... Como você falou, por exemplo, lá dos orgânicos, tem algum espaço para ESG nesses investimentos, ou filantropia, ou responsabilidade social? O que você gosta nessa área, ou para onde você vê se é uma tendência ou não nesse caminho? Como é que você enxerga isso hoje, à medida que, novamente, a gente vai vencendo a pirâmide de Maslow e a gente começa a querer outras recompensas, que muitas vezes são o give back, o give first, né? O impacto que a gente está gerando. Hoje, o meu investimento no rancho é uma dessas questões, né? É uma empresa de impacto lá? Legal. E impacto social na área, legal. Né? Emprega muita gente na região. E produto orgânico, né? Um negócio que é um mercado que está crescendo muito, né? Tem tudo a ver com... Os cuidados que a gente tem com a terra lá são absurdos, assim. Até a água que vem de outras terras, até a que está acima tem que ser certificada, tem várias certificações. Sim. Então, tem esse impacto, né? Poxa, a gente participa de outras ações também, Amigos do Bem. Maravilhoso. O próprio lá do Boer, das Cidades Invisíveis, os leilões que tem foi todos. Muito legal. Então, sempre que eu posso, eu participo também, contribuo sempre que dá. Sempre dá, né? Com alguma coisa sempre dá para contribuir. Sim. Né? Mas eu acho que de impacto social, acho que é isso que eu faço hoje, sabe? É uma coisa que no futuro eu gostaria de fazer um pouco mais. Né? Só o fato de você estar nessa pegada de ter a produção do orgânico, o impacto local, uma matriz renovável ali de produção de alimentos, já mostra um pouco desse pezinho aí nessa questão ESG, de sustentabilidade. E é uma coisa que a gente tem sentido aumentando cada vez mais dentro dos nossos investidores. Então, a gente tem sentido essa busca cada vez mais por um ciclo mais consciente como um todo.
E a gente tem percebido isso também nas rodadas de investimento, né? Porque a gente tem um podcast que a gente faz a cobertura das notícias e a gente tem visto muitas startups captando com fundos verdes ou muitas startups indo para essa pegada de ESG. E aproveitando até, inclusive, que eu falei dos nossos outros podcasts aqui, eu não posso deixar de aproveitar esse momento para convidar os empreendedores que acompanharam essa jornada de gestão profissional, pessoal, expectativas, resultados, para também dar um alerta para eles e fazer um lembrete de que existe vida na gestão do seu próximo investimento. Existem processos para você conseguir também o seu próximo investimento. Existe consistência e resiliência na busca do seu próximo investimento. E a gente vai ensinar tudo isso na turma número 2 do Fundadores VC. A gente vai fazer a edição dia 1º e 2 de dezembro aqui em São Paulo, ensinando durante 2 dias tudo o que os empreendedores precisam aprender para captar investimento do jeito certo, para sair na frente dos outros empreendedores e subir na lista de prioridade dos investidores anjos. Então, quem quiser saber mais, fundadores.vc ou acessa o nosso Instagram, @investidoresvc, que está tudo lá. Ale, depois desse meu jabazão, eu quero, cara, agradecer você e pedir para você. Fala, pessoal, como é que a gente encontra você? É no LinkedIn, é no Instagram, o @ da empresa ou o seu. Cara, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. E agora eu deixo as palavras para você se despedir aqui com a nossa audiência. Obrigado. Bom, o papo flui muito rápido aqui, porque é um papo gostoso muito falar bom, com você, demais. Bom. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, @arazevede, AR Azevedo, sem o O no final. Tem bastante conteúdo lá da minha empresa, da minha trajetória, dos trabalhos que a gente faz. Hoje a gente atua como conselheiro de empresas e planejadores estratégicos através da Vanguard. E eu acho que é isso, né? Precisando de mim, quiser visitar e ver algum conteúdo legal, tá lá. Beleza, mestre? Ó, segue o cara aqui, porque você vai aprender muito. Tem muita coisa bacana lá no perfil dele também. Não deixa de conferir. Muito obrigado a vocês também que ficaram aqui com a gente durante esse episódio. Você sabe, a gente está em todas as plataformas de podcast e também nas plataformas de vídeo. Estamos no YouTube, Spotify e tem até os cortes que estão em TikTok, Instagram, ou seja, você não vai perder nada. É só seguir no @investidoresvc e você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Eu fico por aqui nesse episódio do Big Deals Talks, mas eu já convido você, próxima sexta-feira vai ter Big Deals, Giro de Notícias. Eu trago, junto com a Aninha, o resumo das matérias que foram pautas aqui no nosso ecossistema de startups no universo de Venture Capital. Um forte abraço, até o próximo episódio, a gente se encontra lá. Tchau, tchau. Valeu!